Record. 1, 2, 3 e gravando. Antes de mais nada, boa noite, pessoal. Vocês conseguiram dar uma olhada no código de terça pra cá? Alguma dúvida específica, já que eu vou falar de assuntos novos? E se alguém quiser fazer uma pergunta, até pra não ficar nenhum conceito perdido aí, fica à vontade. O momento é esse. Não que eu possa fazer depois, né? Mas agora é um bom momento. Pode ser no chat. Consegui completar o menu, só não sei se com a melhor lógica. Beleza. Também não. O meu também não está com a melhor lógica. Estamos na mesma. Você conseguiu gravar em arquivo, Felipe? Felipe falou que conseguiu, fez o menu. A gente vai gravar em arquivo hoje, por isso que eu mandei o link de I.O. lá na... Em falar nisso, deixa eu já deixar a coisa do I.O. aqui meio que no jeito. Deixa eu colocar no Safari, porque aí a gente consegue compartilhar. Não, beleza. Mas não era o intuito, tá, professor? Falei porque a gente vai fazer pra não chover no molhado. Eu tô abrindo aqui a documentação. Eu vou deixar o outro. Eu mandei pra vocês 2 links, ou 3 links, não lembro. Mandei de 3. Mandei de Enumerable. Legal. Enumerable porque eu falei um pouquinho de Enumerable. Tá? Eu fiz... não fiz Select. Vou fazer Select hoje. Fiz It da última vez, eu lembro. Né? Que a gente... Para mostrar todos os cards para o usuário. E hoje a gente vai falar sobre Select, provavelmente. Deixa eu mostrar para você. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar rápido. Tá, beleza, mudou. Então vou deixar aqui a página meio que no jeito. Quando a gente for... Deixa eu aumentar um pouco a fonte. Tá. Eu tô vendo no retorno aqui, parece que tá dando pra ver na tela de vocês. Se tiver muito pequeno, me avisem na hora. Que aí, quando a gente for vir aqui nos nossos exemplos, que eu vou entrar aqui daqui a pouquinho, a gente não se perder. Eu não li antes, então eu não lembro exatamente onde estão os métodos que eu vou falar. É até bom que a gente faz juntos, né? Não fica menos artificial. A gente encontra juntos aqui. Vamos encontrar juntos. Bem, a gente parou implementando a classe card para representar melhor o nosso card. Acho que esse foi que eu me lembro, foi o último ponto. Deixa eu... O meu último ajuste aqui. Prometo que é o último. Vou deixar o Slack aqui no jeito também. Se alguém pingar no Slack, eu consigo ver. Também que tem um pessoal, Henrique e tal, né, que eu vi que ele entrou agora aqui, que é aqui do Campus Code. Ele também tá vendo o chat e tal. Mas eu vou deixar aqui meio que no jeito para... Se tiver uma mensagem aqui, eu consigo ver. Mas bem, então... Opa! Eu mudei aqui, tá no Safari. Agora sim. A fonte tá boa? Querem que aumente mais? Só dá um toque no chat aí. Tem mais um zoomzinho aqui. Se estiver muito pequeno, me avisa que eu aumento mais. A gente parou na classe card. Oh, beleza. A gente parou na classe card. A gente implementou dois atributos para ela e implementou o método toS, né? Que é para converter a representação daquele objeto, né, objetos oriundos daquela classe, em string. Né? Então a gente conseguiu... Deixa eu me localizar aqui. A gente conseguiu fazer algo assim. Né? Quando a gente for visualizar todos, a primeira versão estava com o it, né? Então para cada card eu pego o card, né? Pego o card, e aí eu tava fazendo puts português, aí pegava a chave do hash português e em inglês pegava a chave do hash
inglês, né? Isso aqui era um hash, se vocês lembram, representação de um hash. Eu pulei até um pouquinho, falei um pouco de array, de posicionamento de array, que a forma com que a gente acessa um array é muito parecida com um hash. Estou acreditando que para vocês faz sentido. Se não tiver, não hesitem. Pergunte aqui. Se tiver, putz, eu não perguntei, não quis atrapalhar. Pergunte no Slack, pode mandar mensagem para mim direto. Só não evite mandar mensagem para mim particular, porque aí eu acabo não vendo e tira a oportunidade de outra pessoa aqui do Campus Code responder. Né? Mas se for uma coisa muito específica, né? Putz, olha, a Ingrid teve problema hoje com o acesso aqui da sala. Aí pode mandar para mim. Outras pessoas que podem ajudar em questão de acesso no Slack, a Janaína que está online aqui no Slack ainda, ela não está aqui na sala, não está nos ouvindo, mas ela pode nos ajudar. A Cláudia, eu, né, claro, e o João Almeida, que vocês provavelmente conheceram nas dinâmicas. Tá? Então, se tiver algum problema mais das ferramentas que a gente usa aqui, pode pingar nessas pessoas que eles podem ajudar. Voltando, então, nós estávamos lá no card e acessamos um hash. E aí, a gente conseguiu fazer algo um pouquinho diferente. Né? A gente conseguiu fazer um puts cards, que era minha primeira versão estava assim, que era só um arrayzinho simples. E tivemos um comportamento semelhante. Né? Quando a gente imprime o card mostra todos os dados dele. Né? Agora falando, voltando ao card em si, falando de O, né? A gente está fazendo algo assim. Né? Primeiro eu crio um card. Eu vou falar um pouquinho de conceitos de O, conceitos bem básicos, mas que vão fazer bastante falta para a gente lá no dia a dia no Campus Code, quando a gente falar de uma implementação, a gente for criticar um código, falar, putz, podíamos fazer melhor isso aqui. Esses conceitos talvez faltem um pouco, então vou reforçá-los agora. Quando a gente cria um card, então card igual a card.new, este card, esse objeto, né, recém-criado, ele não é um objeto válido. Não sei se vocês concordam, mas... deixa eu abrir minha câmera aqui, agora já foi. Não sei se vocês concordam, mas um card por si só, ele não é válido se não tiver nenhum dado. Então pensa numa carta mesmo, um card físico, né, que eu comentei que existem esses cards que nós estamos implementando aqui, existe a versão deles física, que tem um termo dele lá na língua local e depois, do outro lado, em várias outras línguas, né, mais comuns, né, inglês, alemão, francês e tal. Então, quando a gente entrega um card para alguém, um card sem nada na frente e atrás é um card inválido. Então, assim, gerar um objeto que não tem uma representação válida não é uma boa prática de O. Tá? Então, assim, nós deveríamos fazer com que esse card, uma vez criado, esse objeto, uma vez instanciado, né, já nascesse válido. Então, para isso, a gente pode usar construtores. Então, def initialize. Tá? Os construtores, esses métodos construtores são métodos que têm um valor especial em Ruby. Né? Então, no nosso caso, o método construtor no Ruby é o initialize. A partir dele, a gente vai construir objetos. Então, toda vez que eu chamar o método new, né, estou grifando aqui agora, ele vai executar o método initialize. Se estiverem curiosos sobre como o Ruby chega no método initialize, tem lá naquele link da documentação que eu mandei para vocês. Tem bem detalhado quais são os caminhos. Eu estava discutindo com o pessoal aqui quando que o Ruby aloca a memória. Então ele tem o método allocate, que também pode ser sobrescrito e tal, né? Então existe toda uma hierarquia para o Ruby chegar no objeto em si, entregar o objeto para execução. Mas acho que não cabe agora. E aí, quando a gente precisa implementar um construtor especial, ou seja, eu quero que na construção do objeto ele tome algumas ações, a gente cria esse método initialize. Então, no nosso caso aqui, se eu fizer um initialize vazio, vai ficar exatamente igual está agora. Tá? Não mudou nada. Se eu quiser agora que no construtor eu receba, vou colocar português e inglês, já estava assim, né? Ideal seria frente e verso. Português e inglês. E eu falar que o atributo português, para quem não lembra, atributo no Ruby são sempre privados e começam com arroba. É igual ao valor que eu passar aqui em português. E inglês. Mesma coisa. Inglês. Se eu fizer algo desse tipo, se eu rodar o nosso código agora, esse código deixou de ser válido, né? Então, Ruby. Tô com rinite bravo hoje aqui, então tá. Se tiver meio fanho aí, desculpem por...
antecipadamente. Ruby, Card Systems. Vou aumentar aqui, estou aqui embaixo. Então eu quero inserir um card. Texto em português, texto em inglês, boom. Né? Então o nosso construtor, ele espera, né, o número errado de argumentos. O erro foi o número errado de argumentos. Ele esperava, eu dei, né, dado 0 argumentos, ele esperava 2. Tá? Porque eu não tem mais construtor vazio como nós tínhamos antes. Tá? Pergunta que eu sei que já vai aparecer, tem sobrecarga de construtores no Ruby? Não. Curto e grosso, não tem. O Ruby pensa no Ruby como uma linguagem de script. Então, quando você lê esse arquivo card.rb, ele vai ler na sequência que ele foi criado. A JavaScript, inclusive, é um pouquinho diferente para quem programa JavaScript. Mas ele vai ler esse script na ordem que foi criado. Ele vai ver esse método initialize aqui, tá? Vai ler a sua definição e vai ler o método initialize de novo e falar, opa, o programador está reescrevendo, tá? Não é sobrescrevendo, está redefinindo o initialize. Então essa definição aqui ela morre, passa a valer essa. Tá? Então diferente de outros caras, depende da assinatura do método, métodos com números iguais, agora tem 2 versões dele, tem sobrecarga. Em Ruby não existe isso. Né? Isso tem suas vantagens. Né? Então, por exemplo, a gente pode ter classes abertas, né? Então a qualquer momento do código eu posso pegar uma classe qualquer, nesse caso aqui, inclusive a classe card, e redefinir o método initialize dela. Então isso é muito legal quando tem um conceito, um pattern que chama Mokenpatch. Né? No Mokenpatch a gente pode pegar uma classe qualquer, né, do meu código e redefinir o método. Né? Então isso só acontece porque as classes do Ruby são abertas e não permitem sobrecarga. Se tiver sobrecarga, você fica com 2 versões, tá? Então você não aplicou um patch nela. Bem, sendo assim, isso aqui não faz sentido. Né? Então, a gente só tem uma versão desse cara que é um card com 2 argumentos, então eu vou passar a passar esses argumentos aqui. Opa, em inglês. Isso aqui passa a ser desnecessário. 2. Tá. Vou apagar esse comentário também lá do fim. Também já perdeu o sentido. Então agora eu insiro um card, imprimo ele e coloco ele na lista, pego o objeto do tipo card e coloco na minha lista de cards, né, que é aquele array vazio, para quem não lembra do nosso último encontro. Então coloco os caras na lista e agora vamos ver se está funcionando. Vou abrir aqui embaixo de novo. Português, olá. Hello. Boom. Acho que eu não salvei, né? Vamos de novo. Olá. Hello. Não tinha salvo, né? Não estava salvo o arquivo. Então agora está funcionando. Falando na implementação, tipo, eu vou pegar um exemplo lá do Code Saga, tá? Para mim, essa definição do jeito que está agora está ok. Tá? Se fosse um código de um teste de vocês, estava pensando num teste para uma empresa, eu pegasse esse código aqui, se fosse o seu pedido, eu ia falar, o cara consegue implementar uma lógica simples, definir um construtor que já nasce válido, já vai fazer umas críticas construtivas do seu código. Né? Mas pegando um desafio no Code Saga, a gente tem argumentos aqui. Argumento-chave. Vou mandar até um post para vocês sobre isso. Um post que eu escrevi faz tempo. Eu posso fazer algo desse tipo no Ruby. Eu posso falar, olha, Ruby, eu quero dar nomes para argumentos nomeados. Tá? E aí, salvei o arquivo aqui, vou rodar de novo. Vamos ver o que acontece. Olá, hello, boom. Agora ele está falando o seguinte, ó. De novo o número errado de argumentos. Esperar, dado 2, né? Porque eu dei 2 argumentos. Tá aqui. Só que eu esperava 0. O erro é bem estranho, então cuidado com o que argumentos, né? Que argumentos... tá difícil, né? Trava a língua. Cuidado com esses argumentos, né, nomeados,
Porque eles fazem sentido quando você quer dar mais representatividade para o seu código, né? O nariz não está ajudando muito hoje. Agora, se o seu código não requer esse tipo de cuidado, né? As mensagens de erro desse tipo de técnica não é muito clara. Nesse caso aqui, como nós implementaríamos? Eu falo, ó, vou passar o português, então eu dou o nome para o argumento, que foi definido no construtor. Fica com cara de hash, inclusive, né? Parece um hash. Que é aquele hash que eu comentei, né? Que agora, desde a versão 9, a gente coloca mais aquele hash rocket, né? Então, para quem não lembra hash rocket, esse símbolo aqui, a gente coloca 2 pontos para definir um hash. Normalmente, né? Tem situações que precisa do hash rocket sim, então é bom saber que ele existe. Então tem que fazer coisas desse tipo, e aí a primeira coisa... Se eu salvei? Salvei. Vamos inserir português e inglês. Boom! Direitinho. E aí outra vantagem dos argumentos nomeados é que eu posso fazer algo deste tipo. Deixa eu sair daqui, né? Da versão antiga. Versão nova, português e inglês. Tá? Você viu que o código continua funcionando, né? Aqui, ó. Deixa eu até inserir outro. Para não falar que eu estou mentindo. Então, olá e hello, bem claro. Português, olá, inglês, hello. Se vocês repararem, eu mudei a ordem. Eu passei primeiro o argumento em inglês, depois o português e continua funcionando. Essa é a vantagem dos argumentos nomeados. Não vou deixar essa versão aqui, porque para este caso faz bem sentido, né? Eu não sei se eu passo primeiro em inglês, primeiro em português. Colocando no nome os argumentos, eu consigo passar em qualquer ordem. Tem um livro que fala que nós acabamos de tirar, inclusive, a dependência de ordem. Tá? A gente fala de classes muito acopladas, de dependência de um objeto para o outro. Né? A gente vai falar bastante disso durante a imersão aqui no Campus Code. Mas um dos argumentos da galera de Ruby era que também há uma dependência entre o posicionamento dos argumentos. Né? Essa técnica evita isso. Eu posso passar agora em qualquer posição, desde que eu passe o nome dele. Tá? Então, definir um construtor melhor. Agora eu consigo, então, ler, eu consigo definir, né? Eu tenho uma definição melhor desses argumentos, né? Do objeto. O objeto agora é definido já no seu construtor, um objeto válido. Mas ainda tem uma má prática, que já que estão falando de O, eu posso a qualquer momento desse card aqui fazer algo desse tipo. Novo valor. Teclado ruim hoje aqui. Novo valor. E redefinir o valor da face português nesse card. Isso não é legal, né? Porque esse card foi definido, esse objeto é um objeto em tese que representa um card físico que não vai ter alteração de valor ao longo da sua existência, né? E se eu defino então que há um método, né, que redefine o valor dele, eu tenho que me perguntar se esse método faz de fato sentido, né, dentro do contexto daquele objeto. Ter um método que eu posso redefinir o valor de um atributo neste contexto é bom? Né? É uma pergunta que a gente se faz com frequência quando está programando. Neste caso aqui, eu já afirmo que não. Então tem um outro cara que é o TTR Reader. E assim como tem ele, tem o Writer. Tá? Então se eu quisesse ter só métodos para escrita, o Writer. Se eu quisesse só para leitura, o Reader. Se eu quisesse para os dois, Accessor. Tá? TTR Accessor. O mais comum nos códigos, né, um código bem escrito O, é de ter só Reader. Algumas vezes até privado, que é outro conceito que eu ia falar já. Que é, quando a gente fala para o Ruby, olha, esse atributo aqui ele não pode ser acessado fora do contexto do objeto. Então eu poderia colocar um método aqui, o método teste. Esse método eu não conseguiria chamá-lo aqui, né, card test. Vou dar exemplo daqui a pouco, só ilustrando. E, opa, eu poderia também fazer a TTR reader aqui e definir atributo privado. Ok?
Então, agora, se eu quiser reescrever o atributo português, eu não consigo, porque ele não tem leitura, não tem escrita, né? Só tem leitura. Então eu consigo ler aqui embaixo, né, no puts, por exemplo, ou no TOS, mas não consigo redefinir a face do card. Então bem, então a gente representa melhor o nosso card e a gente poderia agora começar a pensar em escrever esse card, persistir esse dado, né? Começar a completar o menu, né? Então eu vou... Se eu consigo inserir um card e depois eu volto no meu programa, tento visualizar todos, aqueles cards não estão, meu código não faz muito sentido. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar implementar aqui o método, ou o comportamento de escrita, né, de persistência desse card. Então a gente tem algumas formas aqui, né? Neste caso aqui eu vou gravar em arquivo, então eu vou gravar no arquivo texto e vou ler. Bom ponto do Felipe aqui. Se nós tirássemos, vou responder geral aqui, Felipe, porque a pergunta é muito boa. Se tivesse só o reader, isso não funcionaria sem o initialize, exatamente. O Ruby até tem umas magias negras que eu consigo pegar atributo, né? Magias negras nas quais a gente não deve usar com frequência, acho que eu diria quase nunca. Que eu consigo escrever num atributo, mesmo que ele não tenha nenhum construtor, nenhum método de leitura. Então dá para fazer. Né? Não façam com frequência, né? mas daria. Para matar a curiosidade, eu não consigo evitar. Class test. Range. Deixa eu ver se eu consigo fácil aqui. Se conseguir, eu mostro depois. Set instance. Eu acho que é isso. Nome. Boom. Esqueci. Quem mandou querer mostrar? Methods, grep. Tô pesquisando agora os métodos aqui, tá? Só confundi, né? Instance variable set. Mesma coisa que eu fiz. Só inverti o nome. Tá, essa é a tal magia negra. Tá vendo aqui que eu defini um atributo aí, Felipe? Então dá para escrever. Mas isso aqui, assim, tipo, aí de novo, crítica ao código. Se eu pego um código de produção, feito isso aqui, um código, principalmente um código de negócio, tá? Se você está escrevendo um framework, né? Se você for olhar um código do Rails, lá você vai passar por coisas desse tipo. Se vocês quiserem depois olhar lá o GitHub do Rails, vocês vão enxergar coisas desse tipo. Agora, num código de negócio, eu estou fazendo um código lá para pagamento, um painel de controle de um produto, um site de compras, e ter coisas desse tipo aqui, sabe, é muita criatividade do programador. Era muito mais fácil definir um construtor correto, definir um método de leitura, e aí ele sai das magias negras. Né? Esse método aqui é um método que chama de reflection, né? Você começa a acessar o metadado do objeto e consegue, com isso, fazer, né, tocar em atributos que são privados, mesmo sendo privados, consegue fazer leitura de atributos que você não deveria ler, invocação de métodos privados e por aí vai. Então, é legal saber que eles existem, mas não é um cara que a gente usa com frequência. Voltando, não em código de negócio. Exatamente, quebra a segurança. O Ruby, eu não sei se eu falei essa frase, mas a gente vai falar muitas vezes durante o Campus Code, o Ruby trata os programadores como adultos. Tá? Então você vê, é muito fácil ler um atributo privado em Ruby. Tá? Então o Ruby é um código, uma linguagem de programação que não é segura? Muito pelo contrário. Ela é muito segura. A questão é tratar o programador como adulto. Então você sabe que é uma prática, por que eu vou utilizar?
né? Mas se eu estou definindo um framework e eu preciso de formas, né, de acessar um atributo, né, por que não dar para o programador isso? Entendeu? Então o Ruby é muito legal, que vocês vão ver vários pontos que eu falei, classes abertas. Classes abertas é a coisa mais maluca do mundo, se você olhar outras linguagens, né? E o Ruby, as classes são abertas, eu posso a qualquer momento sobrescrever um método, né? Super tranquilo. Então acho que esses pontos é o quanto você percebe que o Ruby... Falam que do slogan que o Ruby é o melhor amigo do programador, que trata o programador como adulto. Eu concordo muito com isso. Tem muitas coisas legais assim que a gente consegue fazer em Ruby. Pois bem, sou suspeito para falar que programo um bom tempo, mas já programei outras linguagens, e outras linguagens não tratavam, nem sempre, né, tratavam o programador como adulto. Né? Tinha tantos artifícios para que você não conseguisse fazer alguma coisa desse tipo, né, de reflexão no objeto, que você acabava desistindo. Então aqui, né, então voltando, nós gostaríamos de escrever esse dado em algum lugar para que nós pudéssemos ler novamente. Então, até então está só gravando em memória. Então toda vez que eu encerro o programa, a gente perde todos aqueles dados. Né? Então a gente poderia aqui, então agora eu vou voltar lá pro Safari que eu deixei aberto aqui. Só um minutinho. Aí. E vou pesquisar aqui a Classifier, né? Então, estou chutando que é alguma coisa nela que eu vou encontrar uma forma de persistir um arquivo. Então aqui tem alguns métodos aqui, chmode, tá, para você manipular objetos, né? E no construtor dela, ele fala aqui que eu abro um arquivo, né, de acordo com o modo que eu passei, né, como argumento, e retorno um objeto do tipo file. Então aqui são dois argumentos, basicamente, que ele recebe. Né? Nome do arquivo, né? Nome com caminho, tá? Então cuidado com isso aí, a gente vai falar já. E modo que eu vou abrir. Nesse caso aqui, R de leitura, W mais fazer um append. Para entender melhor esses argumentos aqui, espero que vocês estejam vendo meu mouse aí. Para entender melhor esses argumentos, eu vou olhar o I/O. Por isso que eu mandei também o I/O para vocês. Quando a gente comenta de arquivos, o pessoal fala, não estou entendendo, a documentação parece estar incompleta. Não, é que o file nada mais é que aqui, ó, CIO for description de mode and opt. Então vou ter que clicar aqui. Mas aí eu vou perder o meu file, então vou para cá mesmo. Então, o pessoal acaba não lendo completo lá a documentação e esquece de olhar o I/O, né, e acaba não entendendo bem a questão dos modos, por exemplo. Então, no nosso caso aqui de R é de read only, e ele inicia, né, no começo do arquivo. Então, ó, essa parte aqui vai ser crucial para a gente. O R+, leitura escrita, também começa no início. Somente escrita para W, leitura escrita, né, o arquivo, só que ele trunca o arquivo lá. Então, o que é truncar aqui? Ele pega um arquivo e zero. É como se aquilo não existisse antes. Né? Ele pega o conteúdo e trunca para zero. Né? Ou cria um novo arquivo. Isso é interessante. A de append. Então, o que o append faz? Aqui ele só deixa você escrever, não deixa você ler, e te coloca no fim do arquivo. Tá? Esse cara também, interessante saber esse cara. O A+, nos dá a leitura, nos dá a escrita. Cada leitura vai escrever lá no final do arquivo. E ele cria um arquivo para leitura escrita se o arquivo não existir. Tá? Então, como no nosso caso aqui, eu vou ficar... Dentro das opções aqui, essa aqui me pareceu mais adequada, porque a primeira vez que a gente rodar nosso código, nosso arquivo vai existir, né? Eu poderia até vir aqui, dar um touch no arquivo, touch test. Tá? Então, dei um touch test, depois dei um ls, é o arquivo teste aqui, vazio, tá? Dá um cat nele. Poderia fazer isso para garantir que o arquivo existe. Oh, desculpa, gente. Desculpa. Fiz um monte de coisa aqui, vou fazer de novo. Eu poderia dar um touch no arquivo, teste, ls, o arquivo está lá, ó, listei o arquivo, e eu fiz um cat aqui,
para mostrar o conteúdo. Ele está vazio. Tá? Listar 0 bytes. Eu poderia fazer isso para garantir que o arquivo existe, tá? Ou usar o mais. Opa. Está falando que a qualidade do meu áudio, a mensagem que veio aqui para mim da ferramenta, que a qualidade do meu áudio pode estar caindo. Se vocês tiverem problema com o áudio aí, começar a ficar com um aspecto metálico e tal, dá um toque, que aí eu mudo de conexão aqui. Eu vou até fazer isso agora, tá? Vai dar uma piscada aí para vocês, o meu usuário, mas eu volto em segundos. Eu vou sair da... A gente tem 2 fornecedores aqui, então eu vou pro outro. Eu quero fazer propaganda de um dos 2. Acho que eu tô de volta, né? Todo mundo me ouvindo aí? Eu vou perguntar aqui para o pessoal do meu lado que estão me ouvindo também. Connect to audio. Tá aí. Uh-oh. Uh-oh. Match. Uh-oh. Uh-oh. Acho que eu voltei, né, galera? Não sei se vocês estão me ouvindo de novo aí. Voltei, mas voltei na mesma, tá? Não consegui. Acho que o GoToMeeting, ele se protege. Acho que quando eu mudei o IP, ele achou que talvez fosse outra conexão, e ele disse que se eu não voltasse em 5 minutos a reunião, né, então que esse encontro que a gente está fazendo aqui seria cancelado. Então eu voltei para outra conexão. Então se alguém tiver problema com o meu áudio não estiver muito bom, só me avisa aqui que eu vou encontrar alguma alternativa. Bem, voltando, então eu poderia aqui, né, depois de tudo isso, garantir que o arquivo existe. Ou file new, que é o que ele falou, nome do arquivo, cards, já que é texto, voltar para txt e falar o modo dele. Cards file. Se eu não fiz nenhuma besteira, esse cards file ele vai appendar toda vez que eu abrir passar por ele aqui, tá? Ou se ele não existiu, vai criar. Se eu não fiz nenhuma besteira, vai ser algo desse tipo. E aí, no file, vamos dar uma olhada lá de novo. Vou voltar aqui no Safari. Pra gente ver aqui a tela. Tem uns métodos legais em file. Que... Vou voltar rápido aqui. Eu sei que dá uma piscada ruim aí, mas... A vida... Right. Putz. Putz, aqui não. Será que é eu? Aqui, ó. Tem uns caras legais aqui. Que ele deixa eu escrever aqui como fosse, tá vendo? Se comporta como fosse um array, tá? Estou empurrando dados para um arquivo. Esse cara é legal. Vou tentar ele. Eu tenho um cara que eu gosto mais. Eu já tô contando spoiler já. Que é o puts. Que ele se comporta como fosse um puts no nosso standard out.
mas na verdade ele vai escrever que o I/O nada mais é também que é um desculpa, o puts, né, no terminal eu também estou fazendo, tô vendo aqui a stdout, então pode ser um arquivo, pode ser o nosso console. E esse cara é mais legal porque ele já quebra a linha, então já contém um puta spoiler já. Então eu vou voltar para cá. Então duas formas, né? Vou tentar a primeira, já contei o spoiler dela. Opa. Aí eu venho aqui, ó. E, ó que legal, já mando o card direto de novo. Mesma coisa aqui de baixo, até ó. Aqui, ó. Aqui eu tô vendo no arquivo. E aqui eu tô inserindo no array. Você vê que eu tô chamando um método, tá? Então, apesar de parecer um argumento na linguagem, isso aqui é isso aqui, né? Opa. Não falei nenhuma vez. Tem um vídeo que eu falo sobre isso. Muito cuidado com isso aqui, ó. Espaço depois do método, e já que isso aqui é um método, porque o Ruby vai achar que você está agrupando argumentos, né? Assim, como tipo, quando a gente vai fazer uma operação matemática, né? Eu coloco um parênteses para falar que, olha, essa operação deve ser precedente sobre as outras. O Ruby vai achar que é isso, vai tentar avaliar primeiro essa expressão e depois chamar o método. Não façam isso. Sempre invocou o método, se tiver parênteses, encosta o parênteses no método, tá? Como aqui como new. Vejo um programador fazendo isso em Ruby, em outras linguagens também, é um pecado. Isso pode dar problema. Então, na verdade, é isso aqui, né? Então é muito parecido, mas eu estou chamando método. Tá. Se fizer algo desse tipo, eu acho que a gente vai ter o arquivo escrito. Só vou saber depois que eu testar. Fazer ao vivo. Olá, hello, ó, não deu erro. 3 sair, ls, ó o card txt lá. Cards. Olá, hello, end of file. Tá? Os caracterzinhos aqui. Importante saber que ele está aqui. Por quê? Vou tentar fazer de novo. Açúcar. Meus exemplos vão acabar, que eu vou começar a escrever. 3 sair. Cat no arquivo. Opa, problemas, né? Ó, colou. Colou aqui o hello com português, já começou a ficar difícil. Porque o end of file aquela hora ficou aqui, ó, no P. Tá? Então isso é um problema pra gente. Então, esse cara, apesar de muito legal, não está no serviço. Eu poderia, assim como foi mostrado lá na documentação, fazer uma invocação em lote. Não sei se vocês perceberam lá que ele faz duas chamadas seguidas lá com o menor menor. Vou achar de novo aqui, menor menor, ó. Hello e já mandar um barra N aqui, ó. Ele até faz isso, por exemplo, ó. Então eu posso voltar ao nosso código, tá? E escrever um barra N. Vou dar um RM no cards.txt. Opa, cards.txt. Para apagar o arquivo. Rodar de novo. Voltei aqui. Opa, dá certo. Olá, hello. Escrevi. Cat no arquivo agora de novo. Ó, quebra de linha tá aqui embaixo. Ah, o caractere não ficou em cima. Então eu escrevi. Então se eu fizer agora de novo, esse bug foi resolvido. Tá? Esse bug foi resolvido. Ficou meio feio, né? Duas chamadas, invocação. Aqui foi gravado depois que eu parei a execução. Sim. Sim, Felipe. Você já pegou uma parte ruim já, nossa.
Vou tentar simular o que o Felipe teve de problema lá agora. Ó, RM no arquivo. Tá? Pá. Vou subir aqui um pouquinho. Então, ó, tô com duas splits aqui, tá, gente? Ó. Vou executar o código aqui. E aqui eu tenho um outro terminal na mesma pasta que nós estávamos. Ruby, olá, hello. Tá? Em tese escreveu, né? ls, ó, cat, cards, txt, vazio. É isso que aconteceu, né, Felipe? Então, não tá escrito. Aí, ó, vou dar um sair, pá, voltei aqui, escreveu. Isso porque eu não dei um dump, tá, Felipe? Assim, eu não falei para, olha, escreve no arquivo. Então ele só vai escrever quando o ponteiro do arquivo, né? Então quando eu abri lá, eu comecei a ler o arquivo, então eu tenho a referência dele lá gravada. Não quero entrar muito em detalhes sobre escrita de arquivo, que não é muito foco. Vamos usar argumentos, vou falar mais de forma genérica. Então eu assegurei o arquivo, e aí o Ruby ele reserva aquela leitura para o seu processo. Enquanto você não falar assim, olha, flush, né, você escreve no arquivo, ele vai ficar segurando. E aí quando a nossa execução acaba, ele vai, opa, descarrega o arquivo. Isso não é muito seguro. Então o que a gente está fazendo aqui, essa operação não é uma das melhores não, tá? O certo aqui era eu fechar o arquivo. Se eu fechar aqui, vou resolver um bug, vou gerar outro, né? Que não vou conseguir abrir de novo. Mas bem, vamos tentar de novo. Olá, hello. Opa, os caquinhos, né? Que eu não apaguei, né? Senão eu tô roubando. Txt. Sem roubar, né? Opa, o arquivo não existe mais. Mas vou deixar aqui já o cat cards txt já no jeito, só pra eu dar o enter. Pá, olá, hello, boom. Undefined method close. Forrei ela. Foi mal. Ninguém me avisou aí, pô. De novo. Olá, hello. Aí, ó. Mesma coisa, né, Felipe? Tá vendo que eu tô... Tá rodando o programa ainda. Aquela hora eu dei um cat aqui e ele não rodou. Eu vim pra cá agora. Olha lá. Até duas vezes, né? Porque eu tinha parado a execução. Então, assim, agora ele escreve. Tá? Só que aí eu tô com bug no código, né? Porque se eu tentar escrever de novo... Tá? O stream tá fechado. Então eu falei, opa, você não consegue mais fazer escrita nesse arquivo porque ele tá fechado. Então, isso aqui não ajuda, mas não muito. E eu preciso usar outro artifício aqui para escrever no arquivo. Eu tenho o melhor. Primeiro que assim, nosso código aqui é nosso card system, apesar de o nome system já ser ruim por natureza, né? Fica, o sistema. Ele é complicado, né? Porque ele faz tudo, no final das contas. Então eu vou fazer uma implementação aqui, já meio que tentando roubar uns argumentos, uns parâmetros do Ruby lá, como ele se comporta, tá? Apesar de essa implementação que eu vou fazer aqui não é das melhores, então cuidado com ela, mas a gente vai conseguir já simular uns conceitos já, né, tipo do Active Record, né? A gente já viu lá um pouquinho no Code Saga. O que eu gostaria mesmo era de fazer algo assim. Puts cards, beleza. Cards file, beleza. Eu queria fazer aqui, ó, card save. Sabe, despretensioso, falar, cara, salva aí, sei lá onde você vai salvar esse negócio. Só quero saber que a próxima vez, quando eu for ler, eu quero achar esse cara. Basicamente é isso. Né? E aí eu queria simplesmente não ter essas duas linhas aqui, ó. O array não precisa mais, né? Aliás, precisa porque eu estou usando ele aqui no visualizar, então vai dar erro, mas o array não vai precisar mais quando a gente começar a salvar em arquivo. E eu não queria me preocupar com o arquivo, não aqui, não no sistema. O sistema ele usa os artifícios que ele tem de negócio do código. Não? Então, nosso card aqui que deveria se encarregar sobre informações de negócio de um card.
Então, vamos lá. Vou tentar fazer alguma coisa aqui, desse tipo. Vou no método safe. Tá? E aí, ó, vou pegar esse cara e trazer pra cá. Vou até apagar essa linha aqui, senão eu vou esquecer de apagar. Este cara aqui, deixa ele aí por enquanto. Então, trouxe o card pra cá, tá? Vou tentar salvar o card. Sempre que eu faço essa versão de jeito aqui, eu deixo um monte de bug perdido por aí, mas eu vou deixar uns bugs, mas meio de propósito dessa vez. Ou não, né? Vou tentar fazer sem bugs. Mas vou tentar trazer o arquivo para cá e vou já salvar aqui mesmo. Então, quando eu mandar salvar, eu vou abrir o arquivo e salvar e ponto. Aí tem um jeito aqui no Ruby que a gente pode... Vamos lá, deixa eu trazer aqui o Safari de novo. E não sei se no I.O. ou se no File ele vai falar que eu posso também passar um bloco. Tá? Então, vamos lá de novo nos blocos. Eu não sei se é aqui. Encode Options. Ah, que pena. Não é aqui. Vamos ver nesse new aqui. Ah, que chato. Nem no Open. Vou até falar. With no associated block, Open is synonym for new. Se você passar a um bloco, né, dado um bloco, ele passará o arquivo, o file como argumento, né, e automaticamente fechará, né, quando o bloco terminar. É isso que a gente precisa. A questão é que ele não tem exemplo. Só implementação em C. E eu queria muito mostrar... Ah, que chato. Eu tô na dúvida se... Porque eu lembro que tinha um exemplo aqui. Eu lembro... Bem, o texto está explicando o que eu quero mostrar. Tá? Mas eu lembro de ter um exemplo de código aqui. Né? Que eu passo um bloco e ele vai passar como argumento desse bloco o próprio file. Tá? Primeiro que é no Open, né? Então já falou, ó, opa, é Open que você quer, né? Não é file. Não fala nada sobre bloco. Ah, então vamos lá, vamos para o nosso código. Sabendo agora então que eu posso passar um bloco, eu vou, antes de mais nada, Open, já que ele falou que é o Open, que é o cara aqui, do, mesma coisa do it lá, então eu passo um bloco e aí um bloco pode ou não ter argumento, nesse caso tem argumento. E como vocês perceberam, ele falou que ó, o argumento é o próprio file, então eu vou colocar aqui file. Sendo assim, né? E aí, já que eu tenho file, eu posso fazer o puts lá, né? Lembra que o puts ele já escreve no arquivo com os próprios argumentos? E aí, cara, eu vou fazer uma maluquice aqui, ó. Vou chamar o toS, tá? Isso aqui, gente, ó, quando eu faço isso, dentro de um método de uma classe, um método de instância, ou seja, o método da própria classe, desculpa, o método que vai ser polido para os objetos. Eu chamo um outro método, o Ruby já vai saber, opa, esse método aqui é esse aqui, né? São métodos que estão eles estão dentro do mesmo escopo. Se eu quiser, eu posso fazer isso aqui, ó. Self. Self é bem polêmico em Ruby, então cuidado com self. Eu posso passar self aqui. Só que nesse caso, self é opcional e eu diria para não utilizar. Tá? Ah, coloquei self aqui, ela vai ficar claro que é objeto. Não precisa. Não precisa. Tá? A gente só usa self quando eu estou desambiguando, né? Eu tô dizendo que, olha, eu quero usar o método, eu quero usar o atributo e tal. Por exemplo, tivesse uma variável que chama toS. O Ruby vai achar que eu estou passando uma variável toS aqui. Aí eu tenho que colocar self. Tá? Tirar a ambiguidade. Então só neste caso eu ponho self. Se não tiver ambiguidade no código, que não é o caso aqui, não tem toS. Tá? Então,
File open, pego o arquivo como argumento, o próprio arquivo, então ele abriu o arquivo e me passou ele próprio como argumento. E aí eu vou chamar o método puts, que a gente já viu lá na documentação, que é parecido com o menor, só que ele já dá o enter, exatamente como o puts faz na linha aqui no terminal. Só para lembrar, estou aqui embaixo, do lado direito, puts, test, matei o enter. Ele já imprime aqui do lado. O print, eu nem usei o print nenhuma vez aqui ainda, devia ter usado. Foi mancada minha. Vou ter um exemplo com ele. Olha como o print faz. Imprimiu o texto na tela, mas como ele deixou o fim da linha aqui, o retorno do método puts, né, que sempre mostra o retorno, vocês não devem lembrar disso do terça-feira, ficou na mesma linha, porque não quebra a linha, o print não quebra a linha, o puts quebra a linha. Então aqui, nesse caso, é exatamente igual. Puts para escrever e quebrar a linha. Aqui, DW, apaguei aquela referência, aquela variável não serve para nada, não está usando para nada aqui. E aí, quando dá save agora, vou abrir o arquivo, escrever nele e já fechar. Aí, Felipe, resolve o nosso bug. Porque toda vez que eu dar save aqui, salvou. Dá save, salvou. Ele escreve no arquivo, fecha o arquivo. Quando passar por ele de novo, ele abre o arquivo, escreve no arquivo, fecha o arquivo. E aí, problema resolvido. Tá? Então, esse meu save aqui despretensioso aqui, deixa eu fechar esse cara, deve funcionar. Ou não. Olá. Hello. Bum, salvou. Roubei, né? Devia deixar aqui do ladinho aberto, mas tá no jeito ainda. Então, não fechei o programa. Cat cards. .xt. Tenho 3 agora aqui. Vou escrever mais um para ver se ele escreve automaticamente. Açúcar, sugar, cat no arquivo aqui do lado. Tá lá. Então, o nosso bug foi resolvido. E eu acho, pelo menos a minha opinião, fechei, que o nosso código ficou mais expressivo, que agora eu falo save, eu não quero saber onde está salvando, por que está salvando, como está salvando. E a gente consegue ter uma visão melhor desse código, né? E a gente consegue entender melhor aqui, crio um card, imprimo ele, né? Imprimo o card. Não estou imprimindo atributos dele específicos, né? O TOS se carrega isso para nós. E depois eu venho aqui e dou um save, cara. Sabe? Tranquilo. E eu não quero saber muito o que esse save faz. Nesse momento aqui, não quero saber o que ele faz. Eu quero salvar. E aí a gente tem a implementação do save aqui no card. Bem, alguns caras, código que ficou meio inútil aqui. Isso aqui ficou inútil. Isso aqui já estava inútil já faz tempo. Tá? Isso aqui é mentira agora. Se eu venho aqui, puts cards, não vai rolar, né? A gente sabe que esse cards aqui é aquele array aqui de cima. Que eu não preciso mais também. Nem estou gravando mais nada nele. Até poderia, tá? Mas aí não vai fazer sentido, porque se eu entrar no programa e dar um visualizar todos, ele não vai mostrar nada. Então vamos implementar isso aqui. Aí eu tenho outros métodos legais no Ruby. Tá? Então vou voltar aqui no Safari. Vou vir aqui no File. Vou ter que lembrar o método, que eu nunca lembro de cabeça. Então vou lá olhar aqui. Pô, o cara programa um tempão, lembra os métodos de cabeça? Eu não. Tem um monte de coisa para pensar além dos métodos. Então, não encana, não tente ficar lembrando os caras de cabeça. Documentação é sua amiga, cara. Acessa lá a documentação, dá uma olhada. Aqui eu tô brincando, ó, eu sei que método que é. Começa a mexer o saco. Mas não fica encanado de, eu não consigo lembrar os métodos todos de cabeça. Não precisa. Esse cara aqui é bem legal, ó. Read lines. Lê todas as linhas do arquivo, né, joga para o I/O e retorna em, tá aqui tá juntinho, tá array, mas aqui deveria ter um espaço, tá? Espaço array. Então retorna todos eles num array, tá? As linhas são separadas pelo separador. Se o separador estiver nulo, o string vai gravar em um single record. Não lembrava disso, não.
Juro que eu não lembrava. Separador fim do arquivo. Nossa, não lembrava. Essa foi bom ter lido a documentação. Então ele fala ó, como eu quero que ele separe. Né? Então eu passo para ele ó, read lines, posso passar o separador, o limite e o limite eu quero ler, né? Que esse aqui, que é outro argumento. E ele vai me dar um array com esses dados. Tá? E aqui tem o read line também, né? Que lê só uma linha. Vai ficar lendo linha a linha. No nosso caso aqui, ó, eu posso vir aqui então. Dar um file. Olha. De novo, não abri para vocês aí. Tem até um read lines melhor do que esse. Tem outro read line. Vamos ver. Eu tenho que abrir o arquivo. Tem uma outra opção. Vou pegar uma outra opção melhor. Ó, eu peguei o readline do objeto. Vou pegar esses dois pontos são objetos, são métodos de classe. Tá? Eu tô aqui, ó, readlines, vermelhinho. Vou pegar esse aqui que eu gosto mais. IO, readlines e ler os arquivos. Tá? Ler o arquivo, né, com nomes, retorna essas linhas no array, separado por sep. Tá? Então eu vou pegar essa versão aqui. Vou até fazer ela primeiro no IRB para a gente antes de implementar no nosso código. IRB, file. Alan, tava IO lá. O IO é uma classe filha. O file é uma classe filha de IO. Então todos os métodos que tem em IO tem em file. Então eu posso fazer readlines. Nome do arquivo, cards.txt. Tá? E eu não vou passar separador. Bom. O separador lá, o default dele é o quebra de linha. Então, ó, português olá, inglês olá, né? Vou passar aqui pro cards aqui para testar. Então eu posso fazer um puts cards. Olha lá. Ficou bem parecido com o que a gente tem agora, né? Então, se eu fizer algo desse tipo, consigo fazer o visualizar todos agora com o arquivo. Então eu vou aumentar aqui meu zoom aqui. Read lines. Já não estou gostando disso, estou escrevendo cards.txt em muitos lugares. Tá? Então eu posso errar aqui o nome do arquivo, ou mudar o nome do arquivo aqui no save, não esquecer de mudar aqui. Então a gente poderia colocar isso em uma constante, como a gente já fez em alguns caras. E só. Aí eu tenho aqui agora cards. Já que eu quero ter um comportamento parecido, vou dar um cards, vou dar um puts cards aqui e ser feliz. Tá? Vou sair aqui do nosso código. Ruby, visualizar todos. Boom. Olha lá. Visualizando todos. Igualzinho. Jamil, você quer falar alguma coisa aí? Vou ver 3 pontinhos, não sei se eram comentários. Se for, fica à vontade. Então, agora eu consigo... Sem problema. Agora eu consigo visualizar todos. Né? Então eu li o arquivo aqui e estou vendo todos os dados dele. Nosso código está bem mais completo. Mas, cara, eu sou muito encanado. Para mim tá a mesma coisa do outro. Eu queria muito... Então vamos lá. Uma classe, ela é a forma... Uma vez o João falando isso aí, eu gostei, vou repetir. É a forma dos objetos. Então ela fala como os objetos serão criados, né? Como eles se comportarão. Define os comportamentos dos objetos a partir dela, né, da classe. Então ela é responsável por todos os objetos do tipo card, no nosso caso aqui. Então a classe card é a partir dela que nasce todos os objetos do tipo card. Sendo assim, eu não acharia nada ruim se eu perguntasse para a classe card, quais são todos os cards? Veja, eu não tô dando um new no card, né? E pegando lá o card.all, coisa do tipo. Não. Eu tô vindo aqui, card, para classe card, e falar, me dá todos os cards aí.
Sabe? Eu queria uma coisa assim. Cards. Saca? Uma coisa bem, de novo, despretensiosa. Cara, sei lá se vai funcionar. Chama all aí, segue a vida. Então já começam umas diferenças aí, né? Aqui, ó, para implementar esse método, se eu fizer all, ele vai achar que é um método de instância. Então eu vou ter que dar um new, com aquele exemplo que eu dei agora. New na classe card, ponto all, e aí ele vai retornar todo. Só que não faz sentido eu perguntar para um card, não sei se vocês estão entendendo o meu ponto de vista, perguntar para um card todos os cards. A conta não fecha aí. Se eu perguntar para classe, aí faz um pouco mais sentido. Classe, me dá todas as instâncias de card aí. Sabe? E sendo assim, eu poderia muito bem pegar esse cara aqui, né? Fazer isso. Aí alguns fariam isso, outros fariam isso, né? Então, cards igual file, readlines, tal, né? Aí return cards. Eu, se fosse fazer, faria sem o retorno e iria além, faria sem cards igual, né? Porque a última linha faria algo assim. Só que, né, voltando, esse cara é um método de instância, não faz sentido isso aqui. Agora, se eu falar, olha, aqui começam as polêmicas. Dentro do escopo de class, aqui, né, então, fora dos métodos, self, gente, é o objeto. Dentro do método, nesse caso aqui, self, desculpa, self é a classe. Tá? Fora do contexto dos métodos, self é o objeto da classe. Tudo em Ruby é objeto, inclusive as classes. As classes também são objeto. Tá? Posso provar para vocês um dia. Não, hoje não, senão vou me empolgar. Agora, se eu escrever self, então voltando, aqui, ó, eu estou falando que eu estou implementando esse método na classe, não no método. Não, desculpa, não no objeto. Tá? Então, self all significa que este método aqui é o método de classe, então eu posso fazer isso. Tá? Então eu vou remover esse cara aqui e vou tentar ser feliz. Pá, 2, boom. Ele faz o método all for class. Se eu salvar, fica bem melhor. Salvei agora, rodei, 2, tá lá. Então, eu também não sei se vocês concordam, né? Podemos fazer uma enquete depois. Eu acho que esse código está muito mais expressivo agora. Eu pergunto, pô, cara, me fala aí todos os cards. Eu pergunto para a classe all, ele vai lá e me dá todos os cards. Tá? Então, começando a ficar mais expressivo. Eu quero muito chegar na pesquisa, então eu vou, não diria acelerar, né? Porque tá tudo certinho. Nós fizemos o all, fizemos o save está fazendo sentido. Estou gostando dessa implementação. Vou roubar aqui, que eu mandei para vocês, então, nossa, que eu mandei de menu era inserir. Visualizar todos e pesquisar. Vamos pesquisar. Putz. Então, algo assim, né? Pesquisar cards. Vou chamar o pesquisar de 4. Precisa estar na ordem, gente? Não, não precisa, né? Só aqui pouco importa. Mas para o usuário, lembra que o usuário vê o número, então eu acho que precisa assim. Até porque era 3. R3, R4. Legal, das constantes agora que eu não preciso sair lá no while, agora é 4, eu tenho que mudar, não precisa. A gente usou constantes, ó. Aqui, ó, tá constante. Então nosso código vai continuar funcionando mesmo tendo mudando o valor do sair. Desculpa aí, meu nariz tá ruim. Então agora tem um cara aqui, vou fazer um else dele aqui, else if,
o picão igual a pesquisar. Não é isso? E eu quero pesquisar os cards agora. Aí, senhoras e senhores, começou a complicar. Pelo menos pra mim. Porque, deixa eu sair aqui embaixo. Vou abrir aqui, eu vou dar um cat naquele nosso arquivo lá. Tá um TXT mesmo, cara. Então, pra pesquisar aqui, se eu encontrar o olá, eu pego ele e a próxima linha. Não sei se. Vamos compartilhar aí a solução. Se eu penso, ó, pesquise o olá, eu achei o olá. Também tem outros aqui, mas só preciso pegar o primeiro. Eu pego ele e o próximo, mas se os caras escrever hello, eu pego esta linha e a próxima, aí já, sabe, não faz par, a parte tá de cima. Então tá ruim o jeito que tá aqui. Tá bom pra mostrar, tá bom pra apresentar, mas tá horrível pra buscar. E eu iria além, tá? Esse all a gente aqui até resolveu o problema, mas ele não é semântico. Eu queria, quando desse all aqui, fazer sentido, é que viesse um array, uma coleção de objetos do tipo card. E não uma string, né? Um array de strings. Strings não representam o nosso card. Então, primeira coisa aqui, temos que dar um jeito de encontrar um card por si só. Tá? Vou fazer uma gambi aqui, uma gambi do bem. Vou parar de escrever to S. Tá? Eu vou criar uma representação aqui, ó, de to row. Sabe? Tipo, definir uma linha. Falar que, ó, um card agora é uma linha. E aí fica fácil de a gente buscar esse cara. Vou fazer um def to row aqui. E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou abrir aqui. Não preciso mais do texto português e inglês dentro da nossa persistência do dado. Só preciso do dado em si, né? Dado da frente e dado de trás do card. Então eu vou escrever direto aqui o português aqui, ó. Português. Vou criar um separador aqui pra gente. Separador. Coloquei uma constante, ela não existe mesmo, eu sei. E eu vou colocar um inglês. Por que separador? Fica fácil depois de quebrar esses caras, né? Quebrar essa string, né? Essa linha, eu saber exatamente onde começa o inglês, onde começa o português, onde começa o inglês. Qual que é o ponto? Por que eu falei que é gambiar isso aqui? Porque é frágil, o cara pode usar o separador, então o separador tem que ser uma coisa bem específica, né? Separador. Vou colocar aqui que no separador é uma coisa assim, ó. Por isso que eu falei que é feio, né? Alguém pode usar esse texto, quebrar meu código e tal. Então, tem formas melhores, mas aqui tá legal. Aqui vai ficar, pro nosso objetivo vai atender, né? E aí, então, vou apagar, né, o nosso arquivo, nossa persistência lá, que a minha suja. E vou... Opa! 3, pesquisar. Sair. Opa, agora sai a 4. Eu não arrumei lá, né? Não tá feio. Para pesquisar cards, né? Porque posso encontrar mais de um texto. Cards. Beleza? Tô melhor agora. Voltei aqui. Um para inserir o novo card, 2 para visualizar, 3 para pesquisar. Vou fazer a inserção, já que não tem nenhum card. Olá, hello. E aí eu vou mandar visualizar todos. Ó, já tá feio, né? Visualizar todo perdeu o sentido agora. Então, vou deixar ele aí. Visualizar todos já tem problema. Para arrumar esse visualizar todos aí, eu vou criar um outro objeto aqui. Vou chamar ele de ToObj, né? Ou ToCard. O que eu faço com esse ToCard?
Eu recebo, então, uma row, tá? Que é uma linha. E eu vou fazer algo com ela. Antes de mais nada, eu vou pegar... vou chamar de faces aqui, né? Faces do card. Row. Ponto. Split. É um método de string que eu consigo quebrar uma string em várias. Vou mostrar ela lá no IRB rapidão. Deixa eu ir aqui. IRB. Row. Olá. Pipe. 5 pipes. Hello. Row.split. Aí, ó, vou fazer um split aqui meio de sacana, meio com pipe, né? Aí ele vai colocar, ó, ele quebrou, toda vez que ele encontrou um pipe, ele quebrou, me retornou uma string, uma cadeia de caracteres, né, uma string para cada vez que ele encontrou o pipe. Não é isso que a gente quer, claro. Eu quero 1, 2, 3, 4. Quero isso aqui, né? Só para mostrar para vocês. Então eu torno um array com 2 posições, que é o que eu queria. Então aqui, ó, então quebrei, né, em 2. Aí eu vou vir aqui, ó, face. São 2 posições, né, um array começa com 0, faces 0, faces 1. Tá? E aí eu crio esse card. Se eu chamei de to card, significa, na minha visão, que eu vou devolver uma instância de card. Tá? Então cuidado com isso. Neste caso aqui eu posso fazer... desculpa. Eu posso fazer isso aqui, card, mesmo dentro da classe, tá? New. Aí eu pra cá. E aí eu ponho... coisa desse tipo. Deu um tempinho pra... Sei que é muita coisa agora, começou a complicar, então deu um tempinho pra o conceito cair. Então, to card, agora eu pego as 2 faces e dou um new no card. Então eu retorno um card a partir daquele cara. O ponto que eu estou vendo aqui é que não sei se faz sentido esse cara ser o método de instância. Eu nunca vou fazer isso. O que eu estava pensando aqui é dessas linhas fazer, ó. Lembra do it? A gente iterou cada uma das linhas, tem um map. É muito parecido, mas é diferente. O it, a gente itera uma coleção. Você viu que eu peguei lá o it para imprimir um dado na tela, né? Vou voltar aqui para o nosso amigão IRB. Não, fazer o row de novo aqui daquele jeito. Fazer o pipe aqui, vou fazer um split com pipe, que isso aqui vai retornar bastante. Data. Então posso pegar a data. It. Tá? Opa, do. Sei lá. Sei lá. Qual é português? Parte. Eu vou mais confundido que ajudar. Aí eu vou fazer, ó. Quero imprimir puts. Né? Essa parte. Então, tá vendo aqui, as strings vazias, imprimiu nada, né? Então, pá. E o final dele, esse é o ponto, gente. Esse que é o X da questão. O it, ele retorna o próprio array. Não converte, não transforma, não faz nada. Já o nosso amigo map, ele também itera uma coleção. Normalmente a gente usa para uppercase. Vou até fazer com concatenação. Uppercase. E aí eu vim aqui, ó, vou interpolar essa string.
final do map, ele te dá o retorno da execução de cada uma das iterações. Tá vendo? Aqui tinha upcase com nada, upcase com nada, upcase com nada, upcase hello, upcase olá. Tá? Então, o map ele transforma, ele te produz algo no final. O it não. O it ele te dá a oportunidade de fazer algo com cada um dos elementos, mas no final ele retorna o próprio array. Então aqui, no nosso readlines, então eu vou pegar as linhas, e o que eu gostaria? To card, passando a linha. Nem sacaneei aqui, né? Row line. Vocês dá pra perceber que o nome do argumento aqui não tem nada a ver com o nome da variável que contém o argumento que eu vou utilizar, né? Aqui é uma referência que eu estou passando. Esse cara aqui não vai funcionar. Vou salvar para a gente ver o que acontece. Pesquisar todos, boom. In all, undefined método toCard for class. Porque eu estou no contexto de um método de classe e eu chamei um método de instância. Aqui, ó, o que eu queria com esse cara é self. Também é um método de classe. Tá? Então, vou levar ele lá para cima. Vou ficar mais perto dos métodos self juntos e os métodos de instância juntos. Então isso aqui agora faz mais sentido. Rodei, pesquisar todos, boom. Card 5, initialize, não gostou. Não gostou por quê? Passei 2 argumentos, lembra? E ele tem os argumentos nomeados. Acho que agora ele vai gostar mais. Beleza? Não dá para saber se é português ou inglês? Não, né? Porque eu escrevo no arquivo. Aí é a regra de negócio, Ítalo. Né? A gente não escreve aqui nessa ordem. Quer ver? Ó, no save, né? O to row, ó. Primeira face, segunda face. Aqui não dá, né? Porque é um TXT, é um ordinário. Não sei que dado que vem. Aí o meu negócio diz que a primeira parte é português, a segunda é inglês. Não tem muita mágica aqui não, cara. Ó, vou fazer um... Não devia. Mas pra... atendendo a pedidos dá pra fazer ou não. Foi isso aqui, ó, Ítalo. Português. Não faço isso em casa normalmente, que isso aqui não é uma boa prática, tá? Você pode fazer atribuição em lote, tá vendo? Eu tenho um array aqui, 2 posições que eu sei, quero atribuir em lote. Isso é tão difícil de fazer que eu mesmo nem lembro se eu estou fazendo certo. Português. Inglês. Tá? Vou encerrar o programa aqui embaixo. Opa, é 4. Ruby System 2. Tá lá. Melhor agora, Ítalo? O que você achou? Vamos pegar opiniões aí. O que você achou agora dessa versão? E melhor ainda, melhor do que você achar essa versão, por que vocês acham que essa atribuição em lote aí é uma prática? Alguém quer dar sua opinião aí? Se quiser, pode abrir o microfone, senão escreve aqui que eu leio no chat. O Ítalo perguntou se dava para saber se é português ou inglês. Eu disse que em tese não, mas, né, dado o negócio eu sei. Aí eu criei 2 variáveis, português e inglês. E aí eu estou dizendo que isso aí não é uma das melhores práticas. Não é que é ruim, não é que é bom, é uma das melhores, né? Tem situação que essa aqui, por exemplo, sendo sincero agora, eu até gostei dessa versão. Vou até deixar lá assim. Mas
não é das melhores práticas, né? Então, se for, tem ferramentas que fazem análise do código, eles vão reclamar desse cara. A gente vai ter que desligar a verificação dessas ferramentas. Olha a ferramenta, não olha essa linha aqui, porque eu quis fazer assim mesmo. Né? Ele não vai gostar muito, não. Ninguém? Nem o Ítalo comentou se deu joinha ou dislike na minha versão. Perfeito, Luca. Tá beleza assim. O Ítalo respondeu. Luca, é isso aí. Tá? O Luca falou, seria uma má prática porque você pode pegar alguma coisa diferente do desejado, como um aspas. É exatamente isso. Eu não tenho controle sobre split. Eu sei, neste caso, nosso negócio, né? Tipo, a forma que a gente codou vai ser sempre duas strings, né? A gente vai ter o separador, mas aqui, ó, eu já posso, por exemplo, nada me impede, ó. Vamos lá, vou tentar fazer causar aqui nesse código. Pá, pá, pá. Visualizar todos. 2. Tá, então ficou em branco, mas se eu não tivesse controle sobre o dado ali, ele podia quebrar e achar que só tem um argumento e ficar separador, né? Vamos ver se eu fizer assim e um texto aqui. Opa. Desculpa, não deu pra pausar aqui antes do espirro. Aqui, então eu coloquei lá não, né? Um dado com outro, visualizar todos. Ok, não tem bug não. Mas exemplo, o ponto do Luca é exatamente esse. A gente não tem controle do que pode vir, então esse cara aqui, nosso código aqui, então, a pedidos eu coloquei português e inglês, porque eu tenho convicção, do jeito que a gente codou, só tem. O cliente pode até colocar o separador, mas eu vou ter um separador meio maluco ali e tal, então é difícil. Então aqui eu tenho uma segurança que sempre vai vir esses dois caras. Mas, quando você tem um split ou um array, vai fazer atribuição em lote assim, como é uma operação não muito segura, né? Alguns casos, como esse aqui, parece ser seguro, mas não é muito seguro, a gente evita fazer essa atribuição em lote. Tá? Então agora, estou retornando aqui instância de card. O tio card, olha lá, ele transforma, pega uma linha e transforma em card. O código tá ficando mais maduro, eu acho. Aí, ó, pesquisar, né? Faltou pesquisar. Primeira coisa no pesquisar é o seguinte, ó. Print. Vocês vão perceber porque do print. Insira texto. Desejo, sei lá. Tá? Espacinho, 2 pontos. E aí, texto. Texto. Gets. Não é isso? Porque eu quero pegar e aí chomp. Tô de saco cheio desse chomp também. Podíamos criar um método aí. Vou deixar pra vocês fazer um refactor aí. Tá? Já dei a dica. Peguei o cara aqui, né? Então fui lá, coletei o texto que ele quer pesquisar. Aí, posso fazer a operação, né? Primeira coisa, eu posso pegar todos os cards. E aí eu já tenho uma maracutaia aqui. Tá? Select. Eu quero selecionar, não quero, eu quero encontrar. Eu conheço a sintaxe do select, mas eu vou mostrar para vocês. Antes de terminar, vou mostrar onde encontrar o select. Safari, me perguntaram uma vez isso. Ó, enumerable é uma lista. Opa, uma lista de métodos aqui. Deve ter algum canto aqui, ó lá, select. Ó, às vezes acontece isso aqui no Ruby, tá, gente? Qual a diferença entre o select e o find all? Qual a diferença do inject e do reduce? São sinônimos, tá? É um alias do outro. Então ele já até coloca os nomes aqui. Então você vê aqui select e eu procurar aqui find all.
Olha lá. Vou dar o exemplo um do outro. Mesma coisa. Eu prefiro select. Mas find all também faz todo sentido, porque ele contra todos. Aí eu passo um bloco que retorna um true ou false. Nesse caso aqui, ó, dado uma lista numérica, ele vai perguntar, e aí, você é par? Aí ele retorna só os pares. Dado uma lista de números, você é divisível por 0? Oh, desculpa, divisível por 3? Sim. Tá? Então, como funciona o select? Passa um bloco e uma instrução que retorna true ou false. É o que a gente precisa. Vamos entender o porquê. De onde eu tirei isso? Eu posso vir aqui, ó, card, ponto, português, include, método de string, eu acho que é include, se não for include eu me corrijo já. Ah, que legal, que legal. Texto. Lembra dos parênteses? Invocação de método, a gente quando não usa parênteses. Né? Não vou usar aqui. Nem sempre os parênteses são obrigatórios. Eu coloquei aqui, ó, o parênteses, né? Vou voltar aqui na linha 12 aqui do card, ó. Mas esse cara não é obrigatório. E muitas vezes a gente não coloca. Como eu fiz no puts aqui, por exemplo. Ó. Tá? Então, dado isso, eu vou fazer algo semelhante aqui, né? Vamos ver qual é que é. Opa, card não, né? Tem um bug no meu código. Tá? Cards é card inglês include texto. Bug no meu código. O que eu fiz aqui? Ó? Card, português, include texto e 2 comercial. Né? Não passei por esses assuntos aqui, porque eu sei que vocês já passaram pelo Code Saga, já viram o comercial, já viram. Tem respostas minhas lá para desafios que fala sobre isso. Inclusive, se alguém tiver um desafio que fala, meu, que bomba era aquilo daquele desafio, não entendi nada. Só o Node Rails, que de Rails eu falo depois, tá? Mas se tiver um desafio que, putz, eu fiz, mas sei lá o que eu fiz, manda aí que eu pego no começo nosso aqui de um encontro do aquecimento e explico. Mas bem, então E comercial ou pipe para ou, nesse caso aqui eu quero falar cards include texto e include... Eu comentei outro bug aqui, né? É este ou este, né? Opa. Aqui no nosso caso é ou, Alan. Ou. Então, o card, a face português inclui em texto ou a face inglês inclui em texto? Se sim, true. Se não, false, acaba a história. Então, os caras que casar, ele vai imprimir. E aí, opa, fiz caquinha. Eu posso vir aqui já, o select ele retorna uma lista, posso dar um puts aqui. Nesse caso aqui eu acho que foi meio feio, mas não tem problema. Card selected. Tô meio bagunça aqui, né? Meio português, meio inglês. Se alguém perguntar já posso responder antecipadamente. A gente programa, né, normalmente, sempre que podemos, em inglês. Né? Porque aí o Ruby começa a fazer sentido, ele fica legível, fica fácil de ler, né? Enquanto opção diferente de sair, while option diferente, né, de sair e tal, né? Tipo, nesse caso aqui, ou qualquer coisa do tipo. O código fica fácil leitura. Como se costurar português e inglês, é os if option, opção igual tal. Esse é um dos motivos, né? E outro para o teu código não ficar restrito a pessoas que falam a sua língua, né? Então tem esses pontos. Mas bem, dito isso, aqui, ó, meu editor está reclamando, né? Ó, tem variável card em algum canto aqui do código, nesse caso aqui, e você está ofuscando ela. E aqui eu não quero, eu vou deixar assim. Eu sei que tem erro ali. Pum! Linha 52 está reclamando. Aqui, gente, ó, não dá para saber se argumento de include, não sei se vocês conseguem ver, é isto aqui tudo,
Ou é só isso aqui? Tá muito ambíguo o código. Não dá pra saber, tipo, onde começa e termina o argumento. Sacaram o problema? Nem sempre o parênteses ele é opcional. Tem hora que ele é obrigatório. Tá, então aqui, ó. Vamos ver se meu código para de reclamar. Tá? Ó, meu editor já parou de reclamar. Então aqui, neste caso, o parênteses ele é obrigatório. Eu preciso definir aonde começa e onde termina o argumento. Tá? Em versões de Ruby antiga, o compilador, que é o meu editor aqui, ele tenta compilar o código na hora. Tá? Nem todos os editores fazem isso. Em versões antigas, o Ruby nem reclamava compilação, ele reclamava em runtime, quando estava executando. Às vezes nem o runtime, ele fala, meu, sei lá, vou fazer por precedências. Precedências que eu tenho no código, né? Ou é precedente de invocação de método, e tocava o pau. Tá? Agora não, agora ele está falando que está bem claro que, olha, esse código é ambíguo, temos problema. Tá? Não dá para saber. Salvei aqui, vem para cá, Ruby System, pesquisar. Ah lá o print, ó, ficou na mesma linha, por isso que eu coloquei aqui, tá? Olá, que eu acho que eu tenho olá ainda, né? Pá. Tadã. Olá, hello. Visualizar todos para ver se eu não roubei. Olha lá. Vamos pesquisar isso aqui. Pesquisar. Beleza? Select nos ajudou, né? Já mandei imprimir. Vamos lá, vamos superutilizar o nosso card, né? A nossa classe card. Eu gostaria muito, essa linha aqui me irrita aqui no meio do código do system, parece que eu estou dando regra de como lidar com card dentro do system, né? Eu gostaria de fazer coisa assim, ó. Card, sei lá, include. Lembra que card não é string, né? Então card não tem método include. Ele faz isso assim, cara. Sei lá, dá seus pulos aí e resolve pra mim. Sabe? Eu queria uma coisa bem mais semântica. Não perguntar pra fácil português. Parece que eu tenho que lidar com isso, sabe? Pode ver que o único lugar que eu tô lidando, por enquanto, com o inglês e português é na construção dele, que aí beleza, né? Que eu tenho que pegar os textos. Mas depois, ó, sumiu. Vocês repararam que sumiu a nossa manipulação de inglês e português? Que foi até a pergunta do Ítalo de dá pra saber? Aqui eu tô mexendo direto com isso, né? Aqui no System não. Só que aqui eu furei essa regra, né? Comecei a tocar de novo no português e inglês. Eu vou então, né? Você já deve saber a minha maldade. Def include texto. E eu vou deletar a linha daqui, trazer para cá. Tá? E aí eu vou perguntar agora, vou perguntar para a classe. E aí, classe, você inclui o texto? Viu que eu posso botar interrogação nos métodos. E por que tem interrogação nesse método? Porque é um método que retorna true ou false, é uma pergunta. Você inclui. Isso é muito legal de Ruby. Os métodos são mais diretos. Eu não falei de métodos assim, a gente vai falar quando falar de Rails. Não sei se, talvez eu consiga dar um exemplo aqui. Métodos com bang, com exclamação, métodos que têm efeito colateral. Né? A gente vai lá e fala, ó, galera, cuidado. Né? Cuidado com esse método. Ele tem efeitos colaterais, então use né, com certeza que está fazendo e tal. O include tem esse comportamento. Desculpa, o interrogação tem esse mesmo intuito de falar, ó, isso é uma pergunta, então você inclui, card, você inclui o texto tal? Né? Como o nosso card nada mais é que um conjunto de duas strings, né? Nada mais justo de perguntar para ele se ele inclui. Não quero saber se é fácil inglês ou português. Responde aí e já era. Sabe? Tipo, muito simples e direto. Para resolver o problema daqui do meu editor, gente, se for o caso, a gente pode fazer algo assim. Isso não é boa prática que eu estou fazendo aqui agora, tá? É só para mostrar. Então que aí eu criei um outro argumento que não card. Não é boa prática porque normalmente eu coloco um underscore, um underline, né, na frente de uma variável ou de um bloco assim, quando eu não vou utilizá-la, tá? Se o bloco fosse assim, por exemplo, sem o uso do card, aí seria um underline. Aqui não faz muito sentido. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
colocar aqui, eu vou fazer o seguinte. Single card. Problema resolvido. Então agora eu consigo perguntar para ele, né? Nada mais justo do que testar esse código, né? Testar manual, mas deixa de testar. Vou inserir. Deixa eu ver. Eu falei olá, hello. Tchau. Já está quase na hora do tchau. Bye. Pesquisar os cards. Bye. Boom. Variável card. Ele não encontrou. Aqui, né? Pá. Precisava desse card aqui? Não. Não tem variável card. Isso aqui também é comum também quando a galera tá começando com mas eu quero pegar o card. Cara, não tem variável card aqui. Aqui são duas opções. Self, que é opcional e normalmente a gente não usa, que é quero pegar o método do objeto. Ou nada, porque eu estou no contexto do objeto. Eu compartilho os métodos de classe dele. Então, um método de classe, um método da instância. Um método de instância que eu tenho é o português, tá lá. Outro método em inglês, para a leitura do registro, e tá lá. Tá, sem problemas. Então, vamos de novo. Pesquisar, vamos ver se até se gravou, né? Beleza. Aí eu vou... vamos inserir mais um. Adeus. Não é muito bem, mas só para goodbye. Eu tenho dois goodbye, eu tenho dois bye agora. Pesquisar. Bye. Tá? Aí agora eu consigo encontrar mais de um, né? Então cards que atendam parcialmente a minha busca, ele vai encontrar. E com isso, eu tenho agora um código mais expressivo. Não sei se vocês concordam. E que eu consigo mostrar alguns argumentos. O que eu gostaria agora é implementar o remove, o delete, destroy, qualquer coisa do tipo que vocês quiserem fazer aí. Tá? Só que no meu tempo está acabando. O que acha de colocar um upcase da alcade no include? Muito bom, muito bom. Tem um bug aqui, né? Nesse caso. Se o cliente, se ele pesquisar 2 não, pô, 3, desculpa. Bye, né? Não encontra nada. Tá? Vou deixar para vocês resolverem esse bug, né? O Henrique já deu a dica aí. Essa pegadinha era mais legal no Ruby 2.1. 2.1, gente, sempre esqueço onde estava o encode com problema. Deixa eu ver se... Já que eu não lembro. Vou roubar aqui. Meu principal exemplo. Do 2.3 ainda tem. Tá vendo aí, gente, ó. Mandei dar upcase no João, olha o que ele fez com A. Ele não sabe traduzir esses caras. Sair. RVM. Não sei se alguém já passou por isso. 241. Tem 241, tem. IRB. Mesmo João. Upcase. Tá. Versão nova, 241, resolve o problema do desencode dos caracteres. Isso não é só caractere acentuado na nossa língua, não, tá? Então, caracteres árabes também tinham problema e outros aí. Uma turma tinha um cara que falava um pouquinho de árabe, esses problemas aconteciam em árabe também. Mas vou deixar então, vou deixar para vocês aí. Essa para vocês corrigirem esse bug, então, já que temos um bug aí para corrigir. E o destroy. Né? Ou destroy, remove, sei lá, pensa aí numa forma de implementar esse cara. E tentem fazer. Né? Eu diria também, por que não? Eu posso passar essa versão para vocês de novo, se alguém pedir. Eu sei que alguém vai pedir, então eu vou esperar alguém pedir. Se alguém pedir, eu passo a minha versão do meu código. E aí tentem dar uma melhorada no código, né? Eu vou refatorar, vou
extrair alguns métodos aqui, né? Vamos exercitar esse princípio de eu faço um código o mais simples possível e depois vou melhorando, né, nas próximas iterações desse código, sabe? Pequenas iterações. A gente vai fazer muito isso aqui no Campus Code, sabe? Fazer um código, primeira versão que ele atende a expectativa e as próximas vai melhorando isso, tá? Vai melhorando o nosso algoritmo, vai melhorando, né, a legibilidade do nosso código. Então a gente vai tentar fazer iterações para melhorar aquele código. E, né, vocês vão aprender que tem uma hora que a gente para e fala, pô, deu, senão a gente vai ficar para sempre no mesmo código. Então vou deixar então para nossa aí, para no fim de semana aí, fazer o delete, remove, destroy. Pensa aí o nome que você quiser dar. Né, deletar, apagar, né, qualquer coisa. Deletar não, que é feio. Se tiverem dúvidas, perguntem lá no Slack. Estarei à disposição. Não só eu, como, né, o João, o Henrique também está aí na sala e tal. Então, se tiver alguma dúvida, pinguem lá. Eu tô de dia, tá difícil responder agora, porque a gente tá com uma galera a menos aqui no time. Segunda-feira já vai ter a galera toda de novo. Mas, né, normalmente eu respondo mais rápido. Agora eu tô meio corrido aqui, então mais difícil responder. Mas, no geral, a gente responde em poucas horas, né? Quando a gente tá bacana aqui, em minutos. Então, se tiver alguma dúvida, manda pra gente lá. E se tiver uma dúvida de hoje, aproveitem que vá... Beleza, a aula vai ter update. É update? Vai ser upada, vai. Sim, sim, vai ser daqui a pouco. Né? Tem que ir para casa, então, nem aquela vez lá, demora um pouquinho que acaba aqui, a ferramenta ela gera o MP4, aí depois eu tenho que subir, dar o par lá, como você, né, bem colocou, fazer o upload lá no YouTube, e aí depois o YouTube tem que fazer o encode do vídeo e tal. Mas vai subir sim, eu mando lá o link para vocês. Tá? Mais alguma dúvida aí, galera? Tá em tempo, já roubei o... Manda, Felipe. Se abrir o microfone mais rápido, você que sabe. Anterior, manda aí. Que você recomendou não usar tab e sim dois espaços. Tem algum motivo para isso? Tem Ruby Way. Ponto. Uma vez eu vi em algum canto um amigo meu da Local Web lá mandou esse era um gráfico falando qual o percentual de galera que usa tab e usa espaços, né? Aí em Java 50% usa tab, 50% usa espaço. Aí PHP 40% espaço, 60% tab. Tá, eram os números assim. Ruby 100% espaço. Tá, esse é o primeiro ponto. E segundo, aí é gosto, tá, cara? Assim, o espaço ele é interpretado igualmente em qualquer editor, em qualquer, sabe, qualquer lugar. O tab não, né? Mas aí é gosto, porque eu já tive argumentos contrários a isso. O cara fala, não, mas aí você resolve no seu editor como vai imprimir seu tab, tá? Então não dá para falar que esse é um argumento a favor ou contra. Para mim é contra porque o Code Saga, por exemplo, vocês colocam um tab lá, cara, quebra tudo a visualização. Sabe, a gente não mexeu nisso, como mostra o tab no Code Saga, então você vai ver o código com aquela indentação gigantesca. Né? Não fica uniforme, né? Não fica ocupando um espaço, né? Como a gente usa uma fonte lá espaçada, não fica ocupando os espacinhos corretos. Então, primeiro, boa prática, né? Então, Ruby, galera, indentação dos espaços. E por último, número importante, argumentos aí a favor do tab, não a favor do espaço, mas não, de novo, né? Ruby é espaço, né? Eu tô falando só para linhas gerais. Do tab, porque tem muitas linguagens que falam, bem, se você usar um tab, é um caractere só, e o espaço são dois, então você está aumentando o tamanho do seu código-fonte. Né? Eu acho que na boa, é tão irrisório que é um argumento, acho que é bem válido, mas sei lá, para codebases gigantescos, né? Esses caracteres talvez façam diferença no tamanho, né? E... Mas, cara, tipo, no caso do Ruby, se você depende do editor que você está usando, aqui a gente usa o Aton ou Aton, depende da pronúncia. Você pode configurar, como o Henrique acabou de colocar, configurar seu editor para imprimir espaços. Sabe, você põe tab e ele gera dois espaços. Eu acho que no meu aqui, deixa eu ver. Eu até falei que já faz isso, né? Eu tinha mostrado aquele dia. O meu faz isso. Eu coloco dois. E é isso aí. O Henrique matou bem. Tem muitos editores que os que converte para 4, tá? Por padrão, que é o tamanho médio de um tab, tá? Mas é isso aí, tem mesmo.
No Cloud9 tem essa conversão. Então façam isso que é mais negócio. Né? Aí sofre menos e tal. Eu acabei. Eu meio que. Olha lá, alguém falando, não, no Eito é padrão 4, mas dá pra mudar para 2. Né? A gente tem um arquivinho aqui de configuração do Eito que a gente usa. A gente parou de usar até para impor menos pra galera. Fazer menos imposição, mas ele já muda, já faz essa mudança já. De tab para espaços e coloca para 2. Mas, cara, esse é polêmico, hein, gente? Esse assunto é polêmico. Você deve ficar horas falando sobre ele. Eu até falei já. Já falei ponto positivo pro tab, ponto positivo pro espaço e já era. O map seria um it com bang? Não. Não, não, não. São bem diferentes. O it é o método base no enumerable. Eu não sei se eu vou chegar, ou eu, ou quem estiver na imersão com vocês, vai chegar tão longe, mas quando você quer que uma classe se comporte como uma lista, você inclui, desculpa, o módulo enumerable. A gente não falou de módulo ainda, mas você inclui esse módulo enumerable e implementa um único método, o it. Então o it tem um comportamento que é iterar coleções, o map ele itera e retorna o valor. Então não é com bang. Eu vou dar um exemplo aqui de bang, já que entramos nesse assunto, né, que eu acho que talvez seja mais ou menos na dúvida do Luca aí. Tem uma string, estou no 4, esquece, cuidado com o Ruby 4, 2.4 aliás, RVM 2. É que esse exemplo aqui tem suas diferenças no 2.4, tá? Não vou, para não causar polêmica, eu não vou usar o 2.3 aqui, que é o que mais usado. Teste, nome igual Alan. Nome, estou respondendo só dúvida aqui, Luca. Uppercase. Então, retornei Alan, mas se eu for no nome, ele continua guardando Alan minúsculo. Se eu fizer o mesmo, uppercase com bang, boom, mudou inclusive a própria instância. É perigosíssimo, então por isso que ele tem o bang. Para ninguém perguntar, eu vou ter que responder mesmo, então RB, nome, todo 4 agora, tá? Vocês repararam que eu mudei rapidão aqui. Nome, uppercase, tá. No 4, ele já está falando que, olha, você não precisa colocar as strings por padrão congeladas, mas eu posso fazer coisas assim, ó. Freeze, tá? No 3 também dá, só que eu tô falando que dá no 3 também, tá? Só que eu só não precisa colocar, tem uns parâmetros no 4 para ele ter esse comportamento. Eu não queria entrar nesses méritos, mas só para mostrar. Então o que eu fiz aqui? Peguei uma string e falei freeze, né? Tipo, ela não deve ser mutável mais. E dei um down case, tá? Mudei. E agora dá um case com exclamação. Boom. Você não pode modificar uma string congelada. Esse comportamento será padrão nos próximos Rubys, tá? Então você vê que o bang, o perigo que ele causa, né? Você vai ter que mudar a referência dessa string em vários lugares, consome recurso. Então o map lá que você comentou, né, que puta, retorna o valor, ele não mexeu na própria lista. A lista continua a mesma. Ele só retornou uma nova lista, tá, Luca? Acho que é essa a diferença. O map ele te entrega uma nova lista. Então aqui, ó, map. Oh, fuck, desculpa. Número ponto uma vezes 8. Tá, retornou. Agora eu vou guardar essa lista. Lista que eu devia ter feito antes, pra falar a verdade. Tá? Vem aqui, ó. Lista. Tô mostrando exemplo. 8. End. Mas a lista continua a mesma, Luca. Tá? E aí o mesmo vale pro it. Aqui só imprimir a lista, mas a lista continua a mesma. Tá? Então não é bang não, é que eles têm coisas diferentes. Um só passa pela lista, né? Faz alguma coisa com ela,
e o outro ele retorna tudo que acontecer para cada iteração da lista, ele coloca no novo array. Mas é um novo array, é uma nova referência, inclusive de memória, de consumo, etc. Mais uma dúvida? Ah, boa. Mais alguma dúvida, gente? Valeu. Bem, vou encerrar por hoje, mas de novo, dúvidas, Slack, pingue na gente aqui, que estamos à disposição. Beleza? Valeu, gente. Brigadão, boa noite. Até terça-feira. Valeu, valeu, valeu. Encerrando.